Essa aula aqui ela é baseada no livro Das 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. E o autor comenta logo no início que normalmente nós temos linguagens do amor diferentes em um casal. E isso pode ser tanto uma bênção quanto um grande problema. Dependendo se a pessoa que você ama, ela tem uma linguagem do amor diferente de você, e muitas vezes isso é verdade, são poucos os casos que o autor comenta em que as duas pessoas do casal têm a mesma linguagem do amor, pode ser que você esteja falando português e o seu parceiro esteja falando javanês, russo, grego ou qualquer outra língua dessas que nós não compreendemos nem um pouquinho. O ponto positivo é que você não precisa aprender javanês, russo, grego ou qualquer outra língua para se dar bem com seu parceiro, com a sua parceira. É basicamente entender qual que é a sua linguagem do amor e entender qual que é a linguagem do amor da outra pessoa e operar de acordo com isso. Por isso é que é importante a gente entender qual que é a linguagem do amor primária da outra pessoa e a gente fazer esse ajuste para que a relação seja o mais positiva, o mais benéfica possível para o casamento ou para o namoro de vocês. Difícil é quando a gente, muitas vezes, né, a gente toma a nossa linguagem do amor primária como sendo a da outra pessoa. E isso é como pegar o nosso mapa mental e assumir que é o mapa mental da outra pessoa. A gente já viu que isso não é a verdade, isso não é, muitas vezes, a realidade. Então, compreender o outro, compreender como que ele se sente amado, como que essa pessoa se sente amada, isso é chave para o relacionamento. E daí, muitas vezes, a gente fica confuso, porque a gente está fazendo o nosso melhor, a gente está se doando, a gente está se colocando à disposição, a gente está fazendo aquilo que a gente entende ser o mais bacana para o relacionamento. Mas a outra pessoa, o feedback que ela nos dá, esse feedback não é legal, esse feedback não é positivo. A gente se sente confuso, né? A gente fala, poxa, mas como assim? Eu estou fazendo o que eu tenho de melhor. Só que você está fazendo, você está dizendo, de acordo com a sua linguagem do amor primário, com o seu mapa mental. E isso, por mais que tenha uma intenção muito bacana da sua parte, isso não está satisfazendo a outra pessoa. Ela tem uma língua diferente. Ela tem uma maneira diferente de ver o mundo, de sentir o mundo, de ouvir o mundo. E você não está se comunicando adequadamente com ela. Por isso que gera alguns atritos no relacionamento por coisas que seriam tão simples de ser solucionadas. E esse é o objetivo do livro do Gary Chapman. Os psicólogos infantis, eles comentam que as crianças precisam ser amadas, satisfeitas emocionalmente, para que se tornem adultos maduros. E a gente sabe que não é bem isso que acaba acontecendo. A gente tem diversos casos de adultos que ainda acabam se comportando como crianças, ou de que ainda parece que não saíram da infância, não cortaram o cordão umbilical com os pais. Isso é muito comum, desde sempre, na realidade, e nos dias de hoje também não é diferente. A gente nota essa dificuldade ou essa necessidade emocional de pessoas já mais maduras ou mais adultas ainda acontecendo. E aí, você, por exemplo, toma duas pessoas adultas, jovens adultos, e elas se conhecem e surge dali uma grande paixão. E essa necessidade emocional que não foi suprida na infância pelos pais, ela acaba ali de alguma maneira sendo concretizada, ocorrendo. E aquelas pessoas vivem uma paixão, e alguns psicólogos, alguns especialistas comentam que essa paixão pode levar aí cerca de 2 anos. Se os encontros forem, digamos assim, mais secretos, isso pode durar até mais. Mas vamos tomar como base 2 anos. Então, durante 2 anos, você tem ali essas emoções, esses sentimentos sendo supridos pelo parceiro. Ao fim desses 2 anos, o que acaba acontecendo? A realidade se impõe, aquilo acaba passando. E aí elas voltam no ponto da estaca zero. Aquela necessidade emocional de ser amado, isso vem à tona novamente, porque isso é algo que acompanha a existência do ser humano. E aí como é que fica nessa situação?
há algo dentro de nós que faz com que a gente clame por ser amado. Nós temos essa necessidade básica por ser amado. Então, ao final desse tempo da paixão, muitas vezes a pessoa acaba indo para um outro relacionamento onde ela busque a mesma paixão. E aí ela vive de paixão em paixão. Só que perceba que ao fim da paixão, esse sentimento não passa. Essa necessidade emocional, ela não termina. Então a pessoa, ela vive pulando de galho em galho, a pessoa vive indo de relacionamento em relacionamento em busca dessa emoção, em busca dessa completude, em busca dessa plenitude. E é muito bacana, durante uma parte lá do livro, que o autor ele faz uma analogia dessa relação entre duas pessoas, entre o casal, como um tanque de amor. Uma analogia do tanque de combustível. Então, é, a gente precisaria cuidar do tanque emocional de amor do nosso parceiro para que ele estivesse sempre cheio. Se nós entendemos, se nós conhecemos que o tanque de amor do nosso parceiro ele é mais de um tipo, que a gente dê vazão a isso, que a gente busque corresponder a isso, de maneira que o tanque emocional dele esteja sempre cheio, de maneira que também o parceiro saiba qual que é a nossa linguagem do amor primária e que ele também possa encher o nosso tanque de amor. E aí nós nos sintamos, nós sejamos correspondidos, nós nos sintamos amados, nós sejamos amados conforme a gente gosta, conforme a gente prefere. Porque, concorda, é muito esquisito, a gente está fazendo o nosso melhor, a gente está se dedicando, só que parece que a outra pessoa não está se sentindo correspondida, não está se sentindo amada. E isso é muito confuso para a gente. Então, algo muito interessante é esse conceito das 5 linguagens que a gente vai comentar agora para vocês. Então, a primeira linguagem do amor é a palavra de encorajamento, é a palavra de ânimo, é a palavra de afirmação. E como o próprio nome diz, é quando, por exemplo, a pessoa quer ouvir um eu te amo, a pessoa quer ouvir uma palavra positiva da sua parte. Ela basicamente prefere esse tipo de relacionamento. Ela não está tão interessada, por exemplo, em receber um abraço ou em receber um presente da sua parte. O que ela mais valoriza é uma palavra positiva da sua parte, é uma palavra de fortalecimento, de ânimo para você. Então procure se colocar no lugar da outra pessoa, enxergar por meio dos olhos dela. Se você cometeu algum erro, peça perdão, diga que você errou e peça perdão para essa pessoa. Se você pensa de maneira diferente, apresente de maneira gentil qual que é o seu ponto de vista em relação a essa discussão que vocês estão tendo. Coloque de maneira gentil, coloque de maneira educada, diplomática, o que você sente, o que você percebe, o que você ouve, o que você vê desse quadro. O amor, ele não desenterra os erros do passado, mas o amor é um ato. A partir do momento que você perdoa, e isso é amor, a gente ainda sente os erros do passado. A gente ainda, digamos assim, nós temos aquela ferida do passado, mas a gente se compromete. O amor é um comprometimento de seguir dali para frente, de seguir dali adiante. Então, se a pessoa genuinamente ela apresentou as desculpas, ela se sente triste, chateada por ter cometido algum erro e você perdoou, é importante que isso seja deixado no passado realmente e que vocês sigam adiante. Quando a pessoa ela pede perdão para você, se apresenta de maneira genuína pedindo perdão e você procura fazer justiça, que é uma outra opção também, além de perdoar, você pode fazer justiça a ela. Você está se colocando no lugar de juiz e a outra pessoa ela entra como um lugar de culpado, de criminosa. Ainda que você tenha razão disso, ainda que você tenha razão para agir dessa maneira, se a pessoa errou de fato, você tem essa opção. Se você agir como juiz e daqui a pouco você vai e perdoa, isso tem repercussões sobre o relacionamento mais para frente. Você acaba plantando sementes mais para frente. E o relacionamento, ele é como se fosse um investimento. Então, um investimento a gente acaba colocando um pouco lá de dinheiro, né, em alguma ação,
em algum papel, numa empresa, e a gente espera que aquilo dê frutos, e frutos positivos ao longo do tempo. E o relacionamento também. A gente precisa plantar hoje para colher no futuro. A gente precisa é, plantar sementes no nosso relacionamento para que continuemos a colher isso ao longo do tempo. Assim, a melhor coisa que a gente pode fazer com os erros é deixar que eles virem história. Se você acabou perdoando uma pessoa, se comprometa com isso então. Então, se comprometa. Você tem todo o direito de não querer perdoar e tudo. Agora, se você acabou perdoando, se comprometa com isso. Né? O amor, ele é, como eu comentei, um ato. E muitas vezes a gente tem ainda aquela sensação de que o amor é um sentimento. Então, se a gente sente de alguma maneira, isso é amor ou isso não é amor, e está relativamente certa essa concepção. Porém, mais do que isso, o amor é ato, o amor é atitude, o amor é comprometimento. Não adianta nada a gente ter amor, ter boas intenções, só que a gente não agir, a gente não colocar em prática aquilo. Então, o amor, sim, ele é atitude, ele é ato. Você pode até achar tal coisa linda e maravilhosa, você sentir, sabe, é fantástico isso. E é bacana que tenha isso de fato, mas não é simplesmente isso. É agir, é colocar em prática, é trazer para o campo concreto mesmo. A segunda linguagem do amor é o tempo de qualidade. A gente já falou um pouquinho sobre escuta ativa. E vocês sabiam que as pessoas elas ouvem uma outra falar por cerca de 17 segundos na média. E depois disso, elas já procuram interromper, elas já procuram falar o que elas acham, o que elas pensam. Então, note que a gente não está muito preocupado em ouvir o que outra pessoa acha, o que ela pensa, o que ela sente, mas a gente está muito mais preocupado em retrucar, em responder. E isso tem tudo a ver com o tempo de qualidade, porque o tempo de qualidade é isso. A gente está próximo da pessoa, a gente está junto com ela para o que der e vier. A gente quer ouvir, a gente quer compreender ela, a gente quer dedicar atenção a ela. E isso tem muita relação com a escuta ativa que a gente já comentou. O tempo de qualidade é aquilo de você querer ir no parque com a pessoa, você querer assistir um filme na televisão com a pessoa, você querer passear no shopping com a pessoa. Então, se o seu parceiro, se a sua parceira preza mais, gosta mais do tempo de qualidade, procure identificar isso e procure ter esse tempo com ela. Isso não significa que você tem que estar a todo momento com ela, mas é como o próprio nome diz, é um tempo de qualidade. Você vai ter o tempo para você trabalhar, para você estudar, para você correr atrás das suas coisas, só que aquele tempo que você vai dedicar para outra pessoa vai ser um tempo de fato muito bom, vai ser um tempo produtivo, vai ser um tempo de estar junto com ela. É isso que essa pessoa vai valorizar. A terceira linguagem do amor são os presentes. Essa pessoa que gosta dos presentes, é bastante lógico isso, né? Então, a pessoa gosta de receber algum mimo, alguma coisinha tua. Quando você vai viajar, por exemplo, você acaba trazendo um presente para a pessoa, você acaba trazendo uma lembrancinha para a pessoa. E é lembrancinha, não precisa ser nada muito caro de fato. Então, por mais que você tenha algum problema financeiro no momento, por mais que você tenha alguma dificuldade, a pessoa não está tão interessada no valor do presente. Ela está mais interessada na consideração que você teve com ela, em algo concreto que você ali trouxe para ela, que você apresentou para ela. Esse é o caso, por exemplo, da minha esposa. Eu já comentei uma outra aula aqui para vocês dessa questão dela. Então, por exemplo, quando eu viajava e eu não voltava com presente para ela, nossa, ok, legal eu estar ali presente, conversando com ela, dedicando tempo de qualidade para ela, falando palavras de afirmação para ela, mas quando eu trazia presentes era diferente. Ela se sentia muito mais amada, ela se sentia muito mais valorizada e na maior parte das vezes eram presentes simples, não era nada assim de outro mundo que eu trazia para ela. Lógico, quando eu trazia também presentes caros, ela também gostava. Mas a questão do ato de você apresentar alguma coisa, de você demonstrar que você pensou na pessoa amada enquanto você estava distante, nossa, isso é o suprassumo, isso é demais, isso é muito bacana, isso é muito legal. Então, fica a dica para vocês também de identificar se você gosta de presentes e se a outra pessoa que você ama
gosta de presentes. Se anteriormente você já deu alguns presentes para essa pessoa amada e a pessoa que você gosta, que você ama, não gostou tanto assim, isso é uma dica que talvez a outra pessoa ela não tenha a linguagem do amor primária como sendo presentes. Ela não gosta tanto de presentes, então você já elimina essa linguagem. A quarta linguagem do amor são os atos de serviço. E os atos de serviço, eles têm muita relação com as tarefas domésticas. Não necessariamente apenas com tarefas domésticas, mas elas são muito conhecidas como as tarefas domésticas. Então, passa desde por não jogar a roupa no chão, desde lavar a louça, tirar o lixo de casa, arrumar a cama e outras coisas mais. Então, isso para a pessoa é extremamente útil, é uma demonstração de amor. Esse ato de serviço que você faz a ela é uma declaração de amor, é mais do que dizer eu te amo para ela. Então, note como algumas pessoas valorizam muito mais ouvir um eu te amo, outras já valorizam mais um ato de serviço. E um exemplo aqui daquelas pessoas que a mãe dessas pessoas era uma pessoa do Enneagrama tipo 2. Então a pessoa quer fazer tudo pelos filhos, quer dar tudo, então não deixa basicamente os filhos fazerem nada em casa. O que acontece? Essa pessoa vai crescer, vai se casar com alguém, que pode ser inclusive você, e não vai prestar atos de serviço. E se esse for a sua linguagem do amor primária, você pode se sentir frustrada, você pode se sentir cansada ou não amada pelo teu marido, pelo teu namorado, pela tua namorada. E perceba como isso tem muito impacto. A criação que a gente recebe acaba se arrastando, a gente toma isso como exemplo. Não necessariamente a gente tem que ficar preso nisso. A gente pode aprender, a gente pode amadurecer, a gente pode mudar. Aliás, a gente deveria mudar. A gente deveria não ter essa síndrome de Gabriela, de que eu nasci assim, eu fui sempre assim e eu vou morrer assim. E é interessante falar disso porque geralmente as pessoas criticam o parceiro basicamente naquele ponto em que elas têm a sua linguagem do amor primária. Então, se alguém critica você por atos de serviço, é muito provável que a linguagem do amor do seu parceiro, da sua parceira, sejam atos de serviço. Então, é importante ficar com essa antena ligada para entender quais são as críticas que a pessoa dirige a você. Porque normalmente aí é que estão as linguagens do amor da outra pessoa. A quinta e última linguagem do amor é o toque físico. E aqui no toque físico a gente inclui um abraço, um beijo, uma carícia e até mesmo um ato sexual. Não simplesmente o ato sexual, mas também está incluso aqui. Então, um dos parceiros, ele valoriza muito mais esse toque entre as pessoas. E se o outro não tem esse tipo de amor, de demonstração, ela também não se sente amada. Então, já que a gente comentou aqui sobre criação, isso é um outro exemplo. Porque a gente sabe que existem famílias que não são tão amorosas, que não são tão acolhedoras, tão próximas assim. E os filhos crescem sem ver um abraço dos pais, sem ver uma carícia entre os pais, sem ver um beijo público entre os pais. E eles acabam replicando isso no casamento, no namoro. E o outro parceiro se sente desprezado, menosprezado, a ponto de até romperem ou de terem relações fora do casamento, outras relações fora do namoro, o que logicamente também não é de maneira alguma legítimo, né? A gente também não... Mas assim, são coisas que acabam acontecendo. Então, cuidar de fato de entender se a outra pessoa que está em frente a você, se ela é uma pessoa que prioriza mais o toque físico e se é que você está contribuindo para esse toque físico ou mesmo a relação íntima entre vocês, se é que isso está acontecendo, se a pessoa valoriza muito isso e você não está correspondendo, ela não está se sentindo satisfeita, ela não está se sentindo completa. Quase nunca duas pessoas elas se apaixonam no mesmo dia ou elas perdem o amor entre elas também no mesmo dia. Isso é um processo. Então é aquilo que a gente estava falando antes, né? São plantar as sementes. É um investimento. O amor é um investimento. A gente precisa estar disposto a
manter esse investimento, a continuar investindo na relação. Senão, uma hora vai acabar mesmo. Então, é importante que a gente tenha essa filosofia, né? Porque é muito comum a gente começar super animado, com aquela paixão lá em cima, e ao longo do tempo a gente não vai alimentando isso, a gente não vai plantando mais sementes. E se não planta mais sementes, a coisa um dia tende a acabar de fato. Então, essas são as 5 linguagens do amor apresentadas no livro do Gary Chapman. E só pegando alguns outros insights também que eu aprendi no livro, queria compartilhar aqui com vocês. Ele fala sobre a questão assim, se as palavras críticas no relacionamento, elas são as que mais te afetam, são as que mais causam tristeza em você, é provável que você então valorize muito as palavras de afirmação, de que essa seja a linguagem do amor primária tua, a questão das palavras de afirmação. E é por isso que isso afeta tanto a você. E da mesma maneira, para outra pessoa, vamos supor que você fale palavras muito duras, muito ríspidas para outra pessoa, e você nota que a pessoa fica desproporcionalmente, vamos colocar entre aspas, ela fica triste, desproporcionalmente. Então, também é bem possível que a linguagem do amor da outra pessoa sejam palavras de afirmação, e você está sendo dura com ela, você está sendo extremamente crítica com ela. E isso é como se fosse uma punhalada nas costas dela. Ela se sente até traída por você. Então, da gente calibrar isso, da gente medir isso, porque isso vai afetar bastante no nosso relacionamento. E uma maneira para você identificar qual que é a sua linguagem do amor primária é você observar aquilo que você faz, aquilo que você diz para a pessoa amada, para o seu parceiro. Porque provavelmente essa é a maneira com que você também queira que o seu parceiro faça para você, diga para você. Então é provavelmente a linguagem do amor que você gostaria que a outra pessoa tivesse com você. O autor ele sugere 3 testes básicos que a gente pode fazer, que a gente pode observar para identificar qual que é a linguagem do amor primária que a gente tem ou que a outra pessoa tem. O primeiro deles é o que a pessoa amada ela faz ou deixa de fazer que mais te magoa, ou que você mais magoa ela. O segundo é o que você pede com mais frequência, o que você pede com mais constância para outra pessoa, ou o que a pessoa pede com mais frequência para você. E o terceiro teste é como você expressa o seu amor para outra pessoa. E aí você consegue identificar qual que seria a sua linguagem do amor primária. Qual seria o seu conceito de um parceiro ideal? Como que ele falaria com você? Como que ele, o que ele sentiria? Como ele veria você? Qual que seria o teu conceito desse parceiro ideal? E o autor também comenta que se você identificou que 2 dessas 5 linguagens elas têm mais a ver com você, elas são correspondentes, se você está em dúvida entre essas duas, pode ser que você seja uma pessoa bilíngue, então que você tenha uma vontade, uma proximidade com 2 dessas linguagens para vocês sejam tão importantes quanto. E nesse caso, o seu parceiro ele seria um pouco mais, seria mais fácil de identificar algo para te agradar, já que ele teria um pouco mais de chance. Ele teria o dobro de chance para te fazer feliz e para que você se sentisse amada. O amor, ele não apaga o passado, mas ele é uma escolha. Então, se a gente escolheu amar, a gente deveria investir, a gente deveria se comprometer, a gente deveria entender o que o outro quer, o que o outro deseja. E isso é abdicar um pouco de si para compartilhar com o outro. Lembrando, né, que você identificar a linguagem de amor primária do outro, você vai estar enchendo o tanque emocional dessa pessoa. Essa pessoa vai estar se sentindo plena. Isso é que vai dar forças para essa pessoa, mesmo para você, para depois de um dia difícil de trabalho, depois de um dia complicado com a sua família, você poder voltar para casa e ter uma pessoa para te dar apoio, para você se sentir confortável, para você se sentir
atendido, para você se sentir pleno, revigorado, sabe? Depois de um dia cansativo, você volta para casa e tem alguém que você possa compartilhar, tem alguém em que você possa confiar. Você se sente seguro, você se sente com a autoestima lá em cima, porque você sabe que por mais que aconteçam coisas muito ruins, por mais que aconteçam coisas difíceis de absorver, você tem para onde voltar, você tem um refúgio, você tem alguém em quem você possa contar. Então era esse resumo aqui do livro que eu queria apresentar para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.